Vamos seguindo aqui para todo mundo poder acompanhar. O pessoal lembrou aqui que o Elcio Franco, que é o número 2 do Pazuello, que justamente está incriminado nessa tentativa de golpe, justamente é uma das pessoas que foi investigada no escândalo da saúde em Roraima e assumiu como número 2 do Pazuello. Um pouquinho, gente. Esse foi um furo da Daniela Lima agora no final da tarde, gente, que a gente tem que abordar aqui na live do Breaking News com vocês, que é justamente isso aqui. Um áudio revela que o coronel Elcio Franco, que foi lá alvo de investigação na CPI da Covid, está envolvido em trama golpista. Vamos entender aqui direitinho. Mensagens obtidas pela CNN, pela jornalista Daniela Lima, colocam o coronel do Exército, funcionário de confiança do governo Bolsonaro, ex-número 2 do Ministério da Saúde e assessor da Casa Civil, como centro da conspiração. A CNN teve acesso a novas mensagens que integram o inquérito da Polícia Federal contra o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. Na investigação envolvendo o Mauro Cid. Só para vocês entenderem, tem um áudio diretamente envolvido. Mensagem de áudio coloca um coronel do Exército, funcionário de confiança do governo Bolsonaro, o ex-número 2 do Ministério da Saúde e assessor da Casa Civil, no centro da trama golpista. Para quem não lembra, o Cascavel era, na verdade, o verdadeiro testa de ferro do Pazuello na saúde, era um civil. O Elcio Franco não só sabia, ele que era um militar da mesma patente, de patentes quase equivalentes ali ao general Pazuello, não só sabia, como deu sugestões de como mobilizar 1.500 homens para uma intentona golpista. Elcio, em conversa com o ex-major Ailton Barros, que está preso, relatou o temor do então comandante do Exército ser responsabilizado por eventual tentativa de golpe. Nos diálogos fica evidente que Ailton e seu grupo pensaram em até suplantar a autoridade do então comandante Freire Gomes, usando o batalhão de operações especiais do Exército. A documentação faz parte do inquérito que embasa a prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, também embasa a prisão de Ailton Barros, o ex-major que circulava pela cúpula do Palácio do Planalto. Ailton e o coronel Elcio vinham falando sobre um golpe de Estado e sobre a resistência do comandante do Exército da ocasião, Freire Gomes, em aderir ao plano golpista. Em um trecho, o coronel Elcio fala com Ailton: olha, eu entendo o seguinte, Virgílio, essa enrolação vai continuar acontecendo. Virgílio era um comandante de um batalhão importante do Exército. Ele então começa a elucubrar sobre o que o comandante do Exército poderia dizer para se defender. O Freire você não vai esperar dele que ele tome frente desse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer, morrer em pé junto, porque ele está mostrando, ele está com medo das consequências. Pô, medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. E qual é a pior hipótese? Diz o Elcio Franco em conversa ao Ailton Barros. O Elcio diz, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado a responder. Eu falei, eu durante o tempo todo contra o presidente, falei que não, que eu deveria fazer, que não deveria fazer, que eu não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois ele me deu a ordem por escrito e eu, comandante da força, tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que deve ser visto. Em outro trecho, Ailton Barros diz a Franco, é preciso convencer o general Pimentel, esse alto comando de que não deixa fazer os negócios, é preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. Eles tentaram, de fato, gente, prender o Alexandre de Moraes. Eu não vou passar o trecho inteiro seguido, mas eu vou deixar pequenininho aqui e vou fazer alguns comentários meus, porque a gente está chegando, de fato, nas raízes dessa intentona golpista. E pedir para vocês, gente, superchats, contribuições, somos um canal à esquerda, criticamos a CNN Brasil e é importante também que a gente mostre essas informações fundamentais para que vocês tenham a noção do risco que nós corremos em 8 de janeiro de 2023. Vamos ver juntos aqui.
Breaking News CNN. As investigações avançam e inserem novos personagens na trama golpista que dominou a agenda de aliados de Jair Bolsonaro no mês de dezembro do ano passado, após a derrota dele para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. Eu tive acesso a novas mensagens que integram o inquérito da Polícia Federal contra o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Que fique claro, embora envolvam outros militares, essa investigação se liga diretamente com o presidente da República. O Mauro Cid pagava contas do Bolsonaro, era o contato do Bolsonaro para muitas coisas. Basta ler a reportagem do Metrópolis, que inclusive aborda a Michele Bolsonaro, para entender o peso do ajudante de ordens Mauro Cid no cotidiano do Palácio do Planalto, quando Bolsonaro era presidente da República. Vamos continuar ouvindo mais um pouquinho a Daniela. E essas mensagens colocam um coronel do Exército, funcionário de confiança do governo Bolsonaro, ex-número 2 do Ministério da Saúde e assessor da Casa Civil nos estertores do governo, no centro da trama golpista. O coronel Elcio Franco não só sabia, como deu sugestões de como mobilizar 1.500 homens para uma intentona golpista. Mas Elcio, em conversa com o ex-major Ailton Barros, este que era o 01 de Bolsonaro e que está preso, relatou o temor do então comandante do Exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Ou seja, o Elcio sabia e comunicou ao Ailton que o chefe do Exército, todos eles estavam com medo de tentar fazer o que o Ailton estava insinuando para supostamente defender a honra do Exército de Caxias. Prender o Alexandre de Moraes. Não é à toa que o Xandão, que o ministro Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo pelo Michel Temer, está segurando a República Brasileira. Ele se transformou em alvo. Todos nós seríamos alvos porque eles queriam dar um golpe militar. Mas era Alexandre de Moraes que era o principal alvo. Ele foi lá e agiu usando as suas prerrogativas do Poder Judiciário de punir militares que estavam tentando romper com a democracia. Vamos continuar acompanhando aqui um pouquinho essa notícia da Daniela com acesso às conversas. Nos diálogos, que eu vou detalhar a partir de agora, fica evidente que Ailton e seu grupo pensaram até em suplantar a autoridade do então comandante, Freire Gomes, usando o batalhão de operações especiais do Exército. Ou seja, se o comandante do Exército não desse o golpe, eles dariam um golpe no comandante do Exército. Era nesse nível. Passo a partir de agora a trazer para vocês, vamos aqui na geral, a trazer para vocês os detalhes da documentação a qual eu tive acesso. De novo, isso faz parte do inquérito que embasa a prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, também embasa a prisão deste homem aliado de Bolsonaro há 3 décadas, Ailton, este ex-major, que circulava pela cúpula do Palácio do Planalto. Primeiro, a gente revelou aqui na quinta passada que este ex-major, amiguíssimo de Bolsonaro, enviou para o tenente-coronel Cid, então ajudante de ordens, trama, né, um plano golpista para tomar o poder, impedir a passagem do poder para Lula no dia 15 de dezembro. Ou seja, foi logo depois daquele atentado que nós vimos contra a sede da Polícia Federal. Gente, mandem superchats, virem membros do canal. Estamos abordando um assunto espinhosíssimo, que é a questão das tentativas de golpe dos lacaios do Bolsonaro dentro do Exército. Daniel Dantas coloca aqui, o Cid assumindo e dizendo que o Bolsonaro não orientou. Será que há alguém maior por trás, um grupo que usava Bolsonaro como fantoche, deixando ele brincar de rei? Tem uma tese que é defendida por alguns militares, como, por exemplo, Marcelo Pimentel, que existe realmente um partido militar, uma estrutura militar por trás do Jair Bolsonaro. Mas vamos continuar acompanhando a reportagem da Daniela.
Novas mensagens que eu vou revelar aqui agora com exclusividade agravam esse cenário, porque mostram que não era um ex-major de fora que estava falando, não. Ele estava falando com o assessor especial da Casa Civil, Élcio Franco, o homem que chegou a ser o número 2, exatamente, só abaixo do ministro do Ministério da Saúde durante Pazuello. O homem que está no centro de uma outra investigação, essa deflagrada pela CPI da pandemia, da compra de vacinas Covaxin, uma compra fraudulenta, né? Este personagem é o que eu trago para vocês aqui agora. Um dos trechos que me deixou mais espantada, gente, é um trecho no qual o coronel Élcio está falando com o Ailton. Olha só o que ele diz, né? Olha, eu entendo é o seguinte, para vocês entenderem o contexto em que essa conversa está inserida. Ailton e o coronel Élcio vinham falando sobre golpe de Estado e sobre a resistência do comandante do Exército da ocasião, o Freire Gomes, de aderir ao plano golpista. Freire Gomes, só para dar o contexto, é o comandante das Forças Armadas. Eles queriam fazer um golpe por cima. O Ailton chega a insinuar para eles darem um golpe no comandante superior deles. O comandante supremo era o Bolsonaro na época. Então, era um golpe dentro do golpe, dentro do golpe. Isso é o coronel Élcio. De novo, o assessor especial da Casa Civil de Braga Neto, que era candidato a vice de Bolsonaro. Ele num áudio para o Ailton. Olha só, olha, eu entendo o seguinte, Virgílio, essa enrolação, ela vai continuar acontecendo. Guarda esse nome, Virgílio, porque ele é um comandante de um batalhão importante no Exército. O Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Fica tranquilo, minha amiga Misa Zimmermann, não precisa mandar superchat não, quem não puder não tem problema, mas se você puder, dê o seu like, inscreva-se no canal e mande em todos os grupos de WhatsApp possíveis para que a gente continue fazendo esse trabalho necessário de análise. Se você virar membro do canal, nós temos um curso de jornalismo básico para você acompanhar e damos 2 livros de presente, mas é necessário que você mande superchat e que você vire membro no nosso canal. Vamos lá. Freire é Freire Gomes, o comandante do Exército. O Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Aí ele começa a elocubrar sobre o que o comandante do Exército poderia dizer para se defender. Ele vai dizer, morrer de pé junto, porque ele está mostrando, ele está com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. E qual? Qual é a pior hipótese? Deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado a responder. Eu falei, Obrigado pelo superchat, queridíssima Elaine do Nascimento. A gente está em cima da notícia e a gente precisa de contribuições financeiras também para manter o nosso trabalho. Tudo que eu falo aqui nos vídeos, gente, a gente transforma depois em cortes. E esses cortes são sustentados graças a editores que nós temos lá na produtora do Carlito Neto, o historiador. Então a gente precisa muito de contribuições de vocês. Cada um mandar R$1. Agora fica faltando só 10 para a nossa meta mínima de R$50. Vão pingando, vão compartilhando para que a gente vá erguendo a audiência da live. Vamos lá. Durante o tempo todo, diz que... E aí tem um trecho que é ininteligível, né? Contra o presidente. Falei que não, isso é ele elocubrando sobre o que o comandante do Exército poderia dizer. Então, assim, falei, eu durante o tempo todo, ininteligível contra o presidente. Falei que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Ou seja, eles estavam com medo de serem punidos. Eles usam o tribunal de Nuremberg, que puniu nazistas, como um medo do que eles estavam prestes a fazer, que era tentar dar outro golpe militar. Obrigado, José Sanz. Estão todos pagando aqui meu cafezinho. Agora faltam 46 pilas e vocês são sensacionais. Vamos continuar acompanhando aqui. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante da força, não tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto.
Mais uma vez, o assessor especial da Casa Civil, no ex-número 2 do Ministério da Saúde, está tramando, falando junto com esse ex-major do Exército, Ailton, amicíssimo de Bolsonaro, o 01 do Bolsonaro, tratando da trama do golpe, e eles estão expondo a reticência do então comandante do Exército, Freire Gomes, de entrar de sola no assunto, mas também estão expondo como estava sendo apresentado para ele. Olha, se der ruim, é o que ele está dizendo, né? Na pior hipótese, ele... Gostei da Daniela sendo sincera, né? Se der ruim, porque é essa mentalidade mesmo, é uma mentalidade pequena, minúscula, de caras que não têm o menor apreço pela democracia. Vamos continuar acompanhando. Está trabalhando, ele seria o comandante do Exército, diz o Elcio, né? Ele está trabalhando com a pior hipótese. Qual é a pior hipótese? Deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado para responder. Ele está dizendo que o comandante do Exército trabalha com essa, a pior hipótese, a de dar tudo errado. E aí, nesse cenário, ele diz, eu falei para ele, falei que não deveria fazer, falei que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, como comandante da força, tive que cumprir. É a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, tem que ser visto dessa forma. Essa é a Daniela Lima. Excelente reportagem, excelente matéria. Ela tem feito uma boa cobertura sobre essa questão dos militares, que vem desde aquela decisão do Moraes e do Supremo. Gente, os militares do 8 de janeiro têm que ser investigados.